Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda reunião do nosso canal Espírita Kardecista Simplesmente Chico. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite, Felipe. É com muita alegria, muita felicidade de poder estar cumprindo essa missão ao lado da minha família. Podemos estar juntos novamente reunidos para falarmos um pouco da doutrina espírita kardecista. Hoje vamos falar um pouco mais da doutrina, né, Fábio? Depois ler um pouco mais um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E assim vamos seguindo os nossos estudos. Certo? Certinho. Lembrando que o nosso canal, ele é para quem quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, né, Fábio? Quem quer saber qual é a nossa visão, qual é a percepção, né, de um espírita frente ao cristianismo, né? Frente às nossas crenças, as nossas responsabilidades, né? Diante de Deus, diante do próximo. E é sobre isso que a gente vai aqui numa forma bem tranquila, serena, não se preocupando muito em uma forma técnica, né? A gente não bate-papo. Espontâneo, mais natural. Natural, com a ajuda dos nossos mentores. Nunca podemos esquecer aqueles que nos intuem em tudo, né? E assim vamos dar início, então, no nosso segunda reunião. Agradecendo, não poderia deixar de esquecer, de agradecer primeiramente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos anjos da guarda, a toda a equipe trabalhadora, espiritual, encarnada, por estarmos aqui hoje. Graças a Deus. Já fizemos a nossa abertura antes do início da gravação, né? Mas temos que repetir. E também agradecer, Fábio, a todas as mensagens de carinho, de força que nós recebemos depois primeira reunião, né? Recebemos várias mensagens. A todos que comentaram de lá. De força, de carinho. Um abraço para todos. Aos conhecidos que nos ligaram. Muito bom. Mandaram também via WhatsApp. Muito obrigado a todos, viu? Essa força é muito importante para nós, porque foi nos dado a missão e isso também incentiva, né? E nós, como que nós vamos fazer, né? Então Deus vai nos colocando num caminho e vai dando a direção. A gente nem percebe, né, Fábio? A gente não percebe, ele vai nos dando a direção. E quando tem esse apoio, esse carinho, essa força, fica muito mais fácil, né? É como muito melhor, né? É como se fossem varrendo as pedras, né? A gente pisar mais suave, né? Então quero agradecer muito. Agradecer demais a todos. E desde já nos desculpar por algum erro, né, Fábio? Pois a gente nós estamos iniciando ainda ficamos tensos. É muito nervoso, né? Sai sempre uma coisa ou outra errada aí, mas perdoa a gente que a gente estamos abertos a quem quiser mandar perguntas, dar opinião, né? Faltou falar isso, faltou aquilo. Ou ideia, acrescenta, né? isso. Vamos, né? Mais pra frente a gente Nós estamos aqui para ouvir a todos, tá?
O que mais que eu queria dizer nesse início, antes de começarmos? Também queria agradecer ao nosso filho, Marcos Felipe, que fica atrás das câmeras ali, na sonoplastia. Sempre ali. Sem ele nada acontece. Hoje estamos também com a Marcela, tá ali ajudando, atrás das câmeras. Obrigado, Marcela. E isso, que cada reunião seja como na vida da gente. Cada reunião sai um pouquinho melhor que a outra. Um pouquinho mais nós vamos nos ajustando, nos melhorando. A gente vai Fábio? aprimorando, vai aprimorando, né? É lento. E que cada reunião seja um pouquinho melhor da que foi ontem, né? Então, Fábio, gostaria de começar com você. A gente vai sempre primeiro falar um pouco da doutrina e depois a gente vem para o livro, né? Certo. Então, a visão, me perguntaram, Marcelo, fala um pouco da visão da doutrina. O que diferencia a doutrina espírita do cristianismo em si? Pela visão espírita, é praticamente a mesma coisa. Só que na visão espírita, nós acreditamos na reencarnação, certo? Então, nós acreditamos no início da alma, né? Criado por Deus, todos iguais, praticamente estéril, né? Quando a gente fala praticamente, porque alguns sentidos já são de nossa natureza. Deus, na sua perfeição, já nos põe certos sentimentos que, a grosso modo, falavam fugiu a palavra. Falavam não em sentimento, mas instinto. Isso, obrigado, Fábio. Falava como instinto. Hoje, essa palavra a gente vê que estava errada, né? Vamos pegar por um exemplo os nossos animaizinhos de estimação, né? Acreditava-se que ele veio se achegando com o homem por instinto de sobrevivência, né? Ser mais fácil de se alimentar, né? Então, os cães, os gatos, que hoje são de estimação, vinham se aproximando dessa amizade com o homem simplesmente para se alimentar mais fácil. Para o instinto de sobrevivência. Hoje a gente vê que não é. A gente vê que os animais têm um sentimento pelo homem, né? Já é mais que provado que os nossos cãezinhos, nossos gatos e outros, cavalos, quem tem o privilégio, a felicidade de ter contato com outros tipos de animais, em fazendas, ou os zoológicos, tratadores, enfim. Todos os animais se apegam, têm sentimentos. Então essa palavra novamente, instinto, né? É uma palavra que eu acho errada e que não é mais utilizada. Então, nossa alma, ela vem então com sentimentos já dentro de nós, né? Não vamos pôr mais como instinto, porque instinto de sobrevivência, instinto de comer, instinto de caçar. Não. Ela vem com sentimentos de sobrevivência, né? E da existência de um ser supremo. Que você pode ver. Pegarmos desde a pré-história, desde a época da caverna, os homens idolatravam lua, o sol, o fogo, sempre teve aquele sentimento, não sabendo explicar, não sabendo o que, mas de um ser maior, né?
Nós sempre fomos, sabemos desse sentimento de um ser maior, de um pai, né? E assim veio apurando até nós estarmos aqui hoje. E nessa caminhada, espíritos vão evoluindo, uns mais, outros mais devagar, sabendo que a certeza de todos vão conseguir um dia chegar no ápice, né? Mas na caminhada é como uma escola. Uns vão passando de ano, tem facilidade, outros vão sendo retidos, faz mais um ano. Sim. Às vezes os que estão lá na frente, por algum motivo, param. Os outros que estavam aqui atrás, passam eles. E assim também é no desenvolvimento. É muito natural, né, esse processo. Isso. E é bem dessa forma mesmo que nós acreditamos, né? Isso. Então, cada vida aqui na Terra, cada vida terrena, ela é isso, é uma prova, né? E diante da alma que é eterna, é um piscar de olhos, né? Às vezes falam tanto sofrimento, tanta coisa, como é que pode, tanta dor, tanto sentimento, tanta vida difícil. Mas não esqueça que ela é um piscar de olhos diante da vida espiritual. Seria como a agulha dando aplicando um remédio, né? Aquela dor da agulha, muitas vezes é esse instante, é essa vida que por um momento às vezes tem que ser dolorido, às vezes para alguns é mais fácil. Alguns tomam gotinha. Alguns tomam gotinhas já. E esse é o caminho para alcançarmos, né? Cada vez mais a evolução. A evolução. Todos caminharmos nós cada evoluímos. vez mais. Todos nós. Para perto de Deus, nosso Pai, né? Nesses caminhos, muitas vezes damos tropeços, né? Então, sempre, né? Sempre. Muitas vidas, às vezes, são desperdiçadas, né? Em vez de dar um passo para frente, dá uns 2 para trás. O que é normal, que nós somos ainda seres num contexto espiritual. Aqui nós acreditamos que nós estamos ainda engatinhando, tentando ficar em pé, né? Se todos nós estamos aqui porque nós somos seres imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos passando aqui. Numa comparação da vida terrena, nós seríamos aquele nenê que está tentando ficar em pé, tentando se apoiar, né? E por isso essa é ainda tamanha imperfeição nossa. E às vezes vimos pessoas que se colocam tão para cima dos outros, né? Então, se engrandecendo. Outra crença nossa aqui. Se nós estamos aqui na Terra, nesse momento, nesse mesmo planeta, é porque nós passamos na peneira. E a mesma peneira que um passou, o outro também passou. Então aqui nós estamos praticamente todos iguais, né? O que nos diferencia um do outro é tão pequeno, e que faz a diferença tanto para a melhora quanto para nossa parada, esse nosso estacionamento. Então assim, é muito sutil ainda. Sutil, né? Então, essa é um dos outros pilares da doutrina, né? Essa da igualdade, né? Outra máxima da doutrina espírita
é a forma, né, de atingir o desenvolvimento. E se resume tudo numa palavra: caridade, né? Em outras se falam de outra forma, mas no Espiritismo é a caridade. Sem a caridade não há salvação. E parece simples, né? Falar, então é simples. Então é só eu fazer doação, é só eu perder alguns minutos do dia, passar em algum lugar, deixar alguma coisa, alguma ajuda. Mas muito além disso, né? É bem complexo. É bem complexo. A caridade, ela tem que começar por nós mesmos. Nós nos perdoamos. Temos que ser primeiro caridosos com nós. Sim. Desculpe. Depois, caridosos com os nossos próximos. Que aí é a lei, a missão, o estudo mais difícil, que é muito mais fácil ser caridoso com a pessoa distante do que com os seus próximos, né? E enfim, depois para os irmãos mais distantes, que esse é o mais fácil. Esse, você é caridoso sem saber da sua história, sem saber do seu passado, não interessa. Você está vendo ele ali naquele momento que ele está precisando. E não é de bens materiais, não. Às vezes de um apoio, de um abraço, de uma palavra. E esse é o mais fácil, né? Mas por outro lado, nós temos as nossas missões aqui na Terra. Então, temos que conseguir também ser caridosos para aqueles que são próximos. Entender as perfeições, as imperfeições. Sim. Os medos, porque os ataques, eles vêm dos medos. E é difícil. O espiritismo não é fácil. É emocionante. Muita gente, muitas vezes, mexe com nossas emoções, com os nossos sentimentos mais que a gente achava que tinha superado, né? E é por isso que nós estamos aqui. Mas a gente sempre vai superar. Sempre. Mas estamos aqui para isso, justamente para abrir aquela portinha, aquele sentimento que está lá guardadinho, né? Pedir licença para limpar o rosto. E então, como dando sequência, né? Então, a caridade é a palavra-chave, né? O sentimento que nos eleva. Ela também é tão simples e tão grande. Tão simples e tão grande, e tão complexa. Bem Né? complexa. Não tem outro caminho para chegar a Deus senão a caridade. A caridade que nos leva
a adentrar aquela porta estreita. Difícil. Aquela porta que poucos conseguem entrar. Mas estamos aqui, nessa vida, nessa missão, e dela temos que fazer o melhor. E como o Chico dizia, né? Não tem como voltar ao passado e mudá-lo, né? Mas tem como todo dia fazer um recomeço melhor, né? A cada dia. Então, essa é uma visão da doutrina espírita. Outra pergunta que sempre me fazem quando falam em trabalhadores espirituais, né? Qual a diferença das outras religiões? Cada um tem um nome, né? Na católica são os anjos, são os santos, né? Do qual muitos são os mesmos daqui, só muda a denominação, né? Os trabalhadores espirituais, nossos anjos da guarda, os espíritos de luz, nada mais são do que os ministros, né? Do Todo-Poderoso, de Deus, né? E então muda a denominação. E fora esses ministros, também estamos cercados dos irmãozinhos, né? Por todo o lado, né? Por todo canto. Sim. Por algum motivo ou outro. Irmãos que ainda estão entre nós, né? A gente fala pelas vibrações, né? Isso. Aí fala, mas assim, como assim, né? Para ter uma ideia, para quem não entende, quem nunca estudou, quem não conhece, tenta se ver dividindo, né, Fábio? Dividindo o corpo, a matéria, sim, o que é palpável aqui, né? Que a gente acha que é só, a gente acha que é real, né? Dividir isso do ser. Tentar separar, né? Você separar. tentar como se fosse você se vendo, mas você se vendo de um outro ângulo, né? Exato. Quando você vê o corpo físico e você está em outro plano, como se fosse uma câmera te vendo ali. E aí seria outro plano, seria o plano espiritual. E aí você vendo o corpo é o físico, aquele, qual é o termo? Perecível. Perecível. Pesado, não? Pesado, que estamos todos assim. E aí o espírito seria esse, como se fosse uma câmera que te vê. As energias, as vibrações, né? Que o espírito ele é formado também por um corpo denominado perispírito, certo? Certo. Que ele está numa matéria entre o sólido, a condensação sólida e a energia espírita. Ele está ali entre os dois. Ele não chega a ser sólido, mas também ele é mais condensado, mais pesado do que a energia. Então ele forma o nosso perispírito, que seria o nosso corpo espiritual. Exato? Então, quando desencarnamos, esse perispírito ele é desligado do nosso corpo, né? Não há uma regra para o desencarne, né? Cada desencarne pode ser de uma forma, dependendo daqui, né? Da passagem, das vibrações, né?
do que atraiu aqui, né? Então não há uma regra. Há perispíritos que continuam grudados no corpo, continuam ali presos, né? Aqui não fez esse desligamento aqui, né? E mesmo que fez, feito. Mas ele continua achando que está ligado. Então esse é um assunto para mais adiante, né? Para uma próxima, temos que aprofundar um pouco mais, né? Sim. E porque todo mundo pergunta, quer saber, mas então como é que é a passagem, né? Para a vida espiritual. Nós não vamos ter lembrança da nossa, né? Mas o que nos é passado nos estudos, que os nossos irmãos nos ensinam, é que não há uma regra certa. Uma explicação assim que é bem interessante é que nem nós todos nascemos, saímos da barriga. A mãe que vai fazer lá o parto, nunca são iguais. Um mais fácil, um mais ou menos, um mais complicado, um mais difícil, um com dor, outro com menos dor. Então, todos nós nascemos da barriga, mas o processo é sempre o mesmo. Mas a história, se você for ver, das mães que têm bebês, um é diferente do outro. Então, assim, nós somos assim também. Nós vamos, né? Vamos nos desligar. Um com mais facilidade, um com menos facilidade, um mais complicado, um mais difícil, e é assim que funciona. Aí é de cada um que tem que passar. É bem simples, assim, né? Assim, a grosso modo. Simples e complicado. Né? Mas que vamos, né? A certeza é que nós vamos. E aí, aqui nós temos aqui o ponto de vista, né, que Platão já tinha sobre o plano espiritual, né? E eu achei interessante aqui, ó. Isso na época de Platão, enquanto ainda o espiritismo, essa comunicação ainda não tinha esse desenvolvimento, não tinha a doutrina formada, não tinha a religião formada. Então, Platão e Sócrates já encaravam o homem como um ser, uma alma encarnada. Então é assim, ó, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar-se, e lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentado pelo desejo de a eles voltar. Platão, Sócrates. Então você vê que já tinha essa ideia, né? Já Sim. tinha a separação do ser encarnado e do espiritual, né? E de lá para cá muito pouco se desenvolveu, né? Porque ainda estamos caminhando Sim. na doutrina do espiritismo, né? E hoje o mundo parece que está no tropeço. A sensação, né, das guerras, parece que nós estamos ainda tropeçando. E só temos que pedir para Deus aí. Sim. Então, espero ter respondido um pouquinho das perguntas que a gente mais tem, né? Lógico que foi só uma passagem, cada vez vamos ter que aprofundar um pouco mais, mas para aprofundar temos que estudar. Porque não adianta a gente começar a debater e falar, se aprofundar mais no assunto sem termos o conhecimento, sem termos o estudo, né? Uhum. Então, nós temos que adentrar mais
Doutrina. no estudo da doutrina, né? E eu tinha falado, Fábio, na última reunião, que nós íamos falar hoje dos traços biográficos dos espíritos, dos quais fizeram comunicações na formação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vamos dar os nomes dos principais. Certo. Começando com Erasto. Erasto, ele é discípulo de Paulo. Certo? Ele foi um dos espíritos que ajudou na formação dessa obra, do Espiritismo segundo o Evangelho. Também temos João Evangelista, apóstolo de Jesus Cristo, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo Tiago Maior. Também tem a sua participação. Temos também o apóstolo Paulo, nascido em Tarso, por isso conhecido Paulo de Tarso. Ele não foi um apóstolo direto de Jesus, né? Ele vem depois, né? Isso. Que o nome de origem dele era Saulo, né? Sim. Aí depois ele mudou para Paulo. Peraí, eu acho que deixa eu ver se é isso mesmo. Do Paulo que eu estudei. Sim. Não, é apóstolo Paulo. Apóstolo nascido foi na cidade, aproximadamente do ano de 10 a 12 de nossa era. Materializado em Roma no ano 67. Levando as palavras de Jesus. Sim, ele é apóstolo de Cristo. Depois, Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo, filósofo, moralista e dialético. Santo Agostinho. São Vicente de Paulo, esse que eu fiz confusão. Sacerdote francês, célebre pelos seus atos caridosos. Luís IX, rei da França. Também aqui tem a sua contribuição. Pascoal Blas, ajuda eu na pronúncia, Fábio. Pascal Braise, geômetra, físico, filósofo, escritor francês. Nascido em 1623, desencarnado em Paris em 1662. Esses são os principais espíritos que ajudaram na produção dessa obra. Esse prefácio é bem interessante. Sim, vamos para o prefácio. Ajuda eu a achar ele. O prefácio? É. Tá logo depois. Aqui. Você marcou ainda. Uhum. Aqui o prefácio. Você faz a leitura, por favor?
Faço. Pode fazer a leitura. Esse é o prefácio do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Logo depois de anunciar aqui os nomes dos espíritos que fizeram a contribuição, tem o prefácio aqui. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos que reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Muito bom. É sempre assim, né? Às vezes quem está acostumado de uma forma mais dinâmica, mas aqui nós lidamos com pausadamente, lidamos com sentimentos, às vezes sentimentos que nem é nosso, né? Então pedimos desculpas, quem não conhece como é, né? Às vezes a gente vem uma emoção, às vezes é uma emoção até de irmãozinhos, não é nossa. Então a reunião é assim bem mesmo, tranquila, devagar, pausadamente. Às vezes nos foge a concentração, depois volta. Então pedimos desculpa e compreensão para quem for nos seguir, né, Fábio? É assim bem tranquilo mesmo, né? E eu acho que hoje já deu o horário, né? Bom, para não ficar muito extenso o vídeo, né? A nossa reunião, para não ficar muito maçante, né? Cansativa. Eu acho que com essa leitura hoje a gente podia encerrar. E novamente, juntos, agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a toda a equipe trabalhadora, espiritual, encarnada, que puderam estar com nós aqui hoje. Agradecer a todos os irmãos de luz que não são afins. Que Deus possa iluminar a vida de todos que estão nos assistindo, nos seguindo. Que possamos, nos acertos, nos erros, mas que possamos levar um pouquinho da palavra, da doutrina, ajudar um pouquinho aqueles que querem conhecer um pouco mais. E espero poder contribuir junto com a Fábio, junto com meus filhos,
a entender um pouco, né? O conhecimento, a levar esse Um conhecimento. pouquinho de conhecimento, e também a gente sempre aprende. Nós Vamos estamos aprendendo aqui juntos, sempre aprendendo né? junto. Mais uma vez, agradecer muito a todos. Podem mandar perguntas, né? Podem perguntar, podem opinião, né? Será muito bem-vindo. Então, mais uma vez, agradecer, nos despedir. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, né, Fábio? Estaremos juntos aqui novamente. Graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até mais.